Para conversar um pouquinho com a gente hoje sobre finanças e relacionamentos, a gente conversa com o Davi Ramos. Ele é CEO e sócio fundador da Vant Invest, que é assessoria de investimentos. Ei, Davi, uma boa tarde para você, tudo bem? Obrigada pela participação aqui no Interessa. Boa tarde, eu que agradeço o convite de participar. Estava escutando vocês aqui, um bate-papo bem legal. Obrigada. Ô, Davi, a gente está mostramos no início uma pesquisa que mostra como que a falta de transparência, a falta de confiança no parceiro ou na parceira com relação a gastos pode minar aí relacionamentos, né? Pode acabar com o relacionamento. Você como sócio fundador, né, de uma assessoria de investimentos, aí eu te pergunto, existe uma procura grande por parte de casais e tudo para aprender a melhor a administrar ali as finanças, até para não ruir ou para tentar melhorar ali um relacionamento que já não está indo muito bem por causa da questão financeira? Legal. Isso é uma dor que a gente tem no Brasil, né? A maioria dos brasileiros não tem educação financeira, né? Eu brinco que eu não tive quando era mais novo e a maioria das pessoas não tiveram também. Então, isso se traduz depois para a vida adulta, né? Seja solteiro ou na vida de casado, né? E aqui a gente ajuda não só na parte de investimento, né? Ou seja, a fazer melhores investimentos, mas também nessa educação financeira que a pessoa precisa ter para poder acumular um patrimônio e ter uma vida confortável no final, né, ali na aposentadoria, né? Então a gente recebe bastante gente aqui procurando isso. É uma situação muito comum, né? Tem muita gente que chega achando que é a única pessoa que não sabe lidar com dinheiro, mas a bem da verdade é que a maioria das pessoas não sabe lidar com dinheiro, seja do ponto de vista de investimento ou de finanças básicas, né? Thalita. Em relação ao compartilhamento de todas as contas, enfim, a Renata citou aqui, né, uma questão de ter ali uma individualidade. É recomendado de que haja, de fato, uma porcentagem para que a pessoa possa fazer aquilo que ela bem entender, sem ter que dar satisfação, teoricamente, para o parceiro ou para a parceira? Olha, eu acho que uma receita de bolo é sempre mais fácil, né, a gente mostrar uma receita de bolo. O Gustavo Cerbasi, ele tem um livro que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Eu costumo dizer que tudo vai depender dos acordos que foram feitos, né? E esses acordos não necessariamente são acordos que são feitos e escritos em pedra, eles depois podem ser revistos ao longo do amadurecimento do relacionamento, né? Então, depende muito desse acordo que foi feito. Eu acho que o grande problema é a quebra dos acordos, né? Ou chega uma hora que o acordo já não está mais legal para uma das partes, né? Às vezes começaram a vida sem ter muito patrimônio e acordaram algo, e depois de 10 anos a situação financeira do casal muda completamente, né? E talvez esses acordos precisam ser refeitos e reanalisados. Então, eu acho que o grande problema, né, que deriva disso, né, da situação financeira, os acordos que às vezes são mal feitos ou não são cumpridos, e aí a quebra de confiança, né? A parte financeira é só uma delas, né? Você tem a parte outros pilares do relacionamento que também podem quebrar a confiança, né? Hoje em dia, só citando outro, você tem hoje casais que têm relacionamento aberto e está tudo bem se você tiver cumprindo o acordo, né? A parte financeira é igual. Eu acho que hoje em dia depende muito do acordo que foi feito, né? Então, por isso que acho que os problemas derivam daí, desses acordos mal feitos e não cumpridos. Davi, você divide a conta com alguém? Divido a conta... você fala pagar a conta ou dividir? No momento presente, você está dividindo a conta com alguém? Gente. Não, eu que pago a conta. Ai, gente! Bom, tentei. Eu tentei. Deixa eu te perguntar uma coisa. As meninas estão descontroladas. O que você acha dessa questão da sinceridade que eu até trouxe aqui? As meninas morreram de rir, sabe? Quando você começa a se relacionar... Eu fiquei com vergonha. Thalita. Não, tô falando da sinceridade quando você tá conhecendo uma pessoa, igual eu tava ficando com alguém, aí a gente ficou, sei lá, 9 meses. Esse período é pouco para que a gente possa falar sobre finanças, quanto que cada um ganha?
Vergonha. A cara de vocês não queima pra nada. Zaccaroni, sincera e direta. A gente tá passando mal, sinceramente. Ele também tá muito tímido, gente. Eu tô passando mal nesse momento. 9 meses tem gente que já até casa, né? Então, Tá vendo? acho que é Tá muito vendo? importante conversar com as partes sobre a situação financeira, né? Sem sombra de dúvidas, isso é fundamental, né? E eu acho que não só a situação financeira, como também as ambições, né, das pessoas. Às vezes, eu costumo dizer que se você quer ter uma vida mais simples, tá tudo bem, ela só precisa ser condizente aos seus gastos, né? Então, tem muita gente que não tenho pretensão de ser milionário, ok, mas isso não quer dizer que você não precisa guardar dinheiro, né? Porque você não quer ser milionário, mas gasta muito dinheiro, e aí ela se desbalanceia, né, a sua vida. Então, é tudo uma questão de equilíbrio realmente nas finanças. Mas eu acho que nessa pergunta específica, eu acho que quanto mais transparência, melhor, né? Até para a pessoa, a outra parte, no relacionamento eu acho que a gente está para se ajudar também, né? Então, se você às vezes está com uma situação complicada financeiramente, a outra pessoa pode te ajudar, né, de alguma forma a sair de um buraco, ou enfim, ou você ajudar ela. Acho que isso nunca é demais conversa no relacionamento, né? Muito bem. Olha só, tem uma pesquisa que mostra aí que 25% dos homens fazem compras escondidas de suas parceiros, enfim, 20% das mulheres escondem também o que gastam das suas parceiras ou parceiros. E aí eu quero entender o seguinte, tem até um termo para isso, né? Infidelidade financeira. O que de fato é essa infidelidade financeira? Porque, como bem disse Renata Brita, você não precisa necessariamente contar absolutamente tudo que você compra com o seu salário, né? Uma coisa é você compartilhar experiências e objetivos, outra coisa é você passar recibo de hoje comprei uma blusa nova, comprei um sapato novo, enfim. Por onde passa essa infidelidade? O que seria essa infidelidade financeira? E como fazer para que esses gastos sejam vistos da forma mais corriqueira possível, para que isso não seja um problema ao extremo de você ter que esconder sacola na casa da vizinha ou usar estratégias desse tipo. Tem gente que faz isso. Amarrar o entregador na porta, né? Quando esconder chega no fundo do guarda-roupa, né? É um negócio assim, bem antigo, né? Era pra ser, né? Porque eu não acho comum isso, né? Mandar as compras para casa da mãe, né? Para não chegar em casa, isso acontece com frequência, viu? Eu acho que é justamente os acordos, né? O Gustavo Cerbasi, ele, num dos modelos dele, ele diz que você soma todas as receitas da casa, paga todas as despesas e cada um tem um orçamento que é um orçamento que pode ser utilizado da forma que você quiser e você não precisa, ou seja, prestar contas, né? Então, eu acho que os acordos são muito importantes. Olha, tudo que a gente ganhar, independente de se eu ganho mais ou menos, a gente vai juntar numa conta, tem um orçamento familiar, passa muito por organização, né? Então, você saber exatamente quanto que o casal ganha, saber exatamente quanto que são as despesas fixas da casa, isso tudo é muito importante para uma organização. Eu costumo dizer que depois que você tem isso muito organizado, depois vai muito, muito no automático, né? Mas esse primeiro momento de diagnóstico que você... parece banal, mas a maioria das pessoas não sabe quanto ganha no ano, não sabe quanto gasta no mês. Então isso é muito ruim. As pessoas precisam ter essa noção, essa consciência das despesas e receitas para que tenha uma organização. Então, se cada um, né, pode gastar tanto sem precisar declarar, né, precisar prestar contas, é super, super ok. Eu acho que o problema da infidelidade é quando esse acordo é quebrado, né? Então, as pessoas acabam entrando aí num problema. Eu acho que quando acontece isso, na minha opinião, outras áreas do relacionamento já estão assim, né? Não existe só a infidelidade financeira, né? Existe outras coisas que começam a ficar ruim no relacionamento. A financeira ela é mais fácil de ser posta, né? É mais fácil de ser descoberta, vamos dizer assim.
Muito bem, Davi, dá uma dica pra gente, então, pelo amor de Deus, pra gente, né, ter aí uma transparência financeira, mas mais do que uma transparência financeira, pra gente ter dinheiro, pelo amor de Deus, né, não ficar só, meu 13º já vai com Deus, e aí, o que eu faço? Também. Nem recebemos o 13º, já foi, né? Eu acho que, de novo, eu acho que o modelo perfeito, ele não existe. Eu acho que o que tem que acontecer é uma conversa entre o casal e a situação de vida de cada um. Tem pessoas que querem ter realmente formar uma família do ponto de vista financeiro, né? E formarem patrimônio junto. Tem pessoas que não, tem muitos casos aqui na nossa, de clientes nossos, que são herdeiros, então assim, patrimônio veio da família, né? Então é muito complicado você, tem um lado que é multimilionário e o outro lado que é classe média. Então, fazer esses acordos que eu acho que são importantes e que esteja bem para todo mundo, né? Então, você fazer esses acordos no começo e ir renegociando esses acordos é muito importante, né? A dica aí para prosperidade financeira que vocês falaram, eu acho que não existe. A gente está passando por um momento aí, os mercados estão muito nervosos, né? As expectativas não são tão boas, porque a gente está tendo previsões de mais gastos. É igual em casa. Se você gasta mais do que ganha, você invariavelmente vai ter um problema lá na frente, né? Então, eu acho que a principal dica que eu dou primeiro, ajustar, né, esse ponto de receita e despesa, tá? Ter noção, né? Fazer esse levantamento de quanto que você ganha e quanto que você gasta. Ajustar essas contas e aí sempre sobrar dinheiro e reinvestir no longo prazo. E tem muita gente que fala, pô, Davi, eu não consigo pagar minhas despesas, eu não consigo diminuir minhas despesas aqui, e a receita que eu ganho é essa. Legal, você vai ter que hoje tentar achar uma outra fonte de renda, né? Então, ter outras fontes de renda é fundamental, tá? Eu, em um momento da minha vida, bem no começo, eu era funcionário de uma multinacional e eu tinha meu salário, eu era CLT, não tinha outra fonte de renda, né? Em determinado momento eu tomei a decisão de virar empresário e consegui diversificar, né, as minhas fontes de receita. E isso se tornou, eu brinco que eu nunca tinha realmente encarado a real necessidade de você ter uma diversificação, né, a não ser pela teoria. Eu encarei na pandemia, porque dos três negócios que eu tenho, 3 fontes de renda, 2 pararam. 2 literalmente secaram a fonte, porque elas tiveram que ser fechadas, né? E outra não. Uma das empresas conseguiu muito bem e teve que ter crescimento, então isso mostra que a diversificação é muito importante, né? De fontes de receita, não só para essa questão do risco, mas também para que você possa aumentar a sua capacidade de gerar receita, né? E aí ter uma vida mais confortável e tal. Hoje em dia, com a internet, é muito fácil você criar uma segunda fonte de receita, vender um produto ou alguma coisa do gênero, né? Então, a dica que eu dou é essa. Primeiro, ajusta as contas dentro de casa e pensa numa segunda fonte de receita, que uma doméstica pode vender bolo no final de semana, um professor de universidade pode vender curso, por exemplo, online, dentro das redes sociais, ou seja, precisa usar a criatividade para poder gerar mais receita, né? Então, acho que qualquer pessoa de qualquer nível consegue gerar receita numa segunda fonte de renda. Muito bem, diversificar. Vou levar para minha vida. Davi Ramos, muito obrigada pela participação aqui no Interessa. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Isso, é um prazer. Conte sempre com a gente aqui. O que a gente puder ajudar e bater papo vai ser um prazer.